Você já ouviu falar em equilíbrio estático? Pois é, esse é um conceito fundamental da física, e é sobre ele que vamos falar durante a videoaula. O equilíbrio estático estuda as situações em que um corpo permanece em repouso, pois a soma das forças vetoriais e dos momentos que atuam sobre ele é igual a zero. Esse conceito é essencial para compreender desde situações simples, como a cadeira parada no chão, até construções complexas, como pontes e edifícios, que dependem dessa condição para se manterem estáveis e seguros. Ao longo da aula, vamos abordar o contexto histórico que ajudou a desenvolver essa ideia, entender o conceito físico do fenômeno e analisar exemplos práticos e surpreendentes. Se você quer entender como o equilíbrio estático funciona, basta acompanhar a videoaula apresentada por Nara, Ana Marina, Júlia Tarsila, Rebeca, Fernanda Kathleen, Lavínia Sofia e Mariana Vitória. Ao fim da aula, se tornará muito mais fácil compreender esse importantíssimo conceito físico. Antes de entrar no contexto histórico do estudo do equilíbrio estático, é importante compreender as origens do pensamento científico, identificado na civilização grega, quando o esforço humano de compreensão dos fenômenos naturais rompeu com o mito, para uma análise puramente racional desses fenômenos. Se tratando da física, Aristóteles, notável filósofo grego, se dedicou à análise do movimento e da gravidade, propondo a ideia de que todo o corpo tendia a retornar a seu lugar natural. Por exemplo, uma pedra tende a cair em direção à terra, pois advém de lá. Já o fogo subiria ao céu, pois buscaria o sol. Apesar de ser um pensamento filosófico e não uma teoria científica, por não ter um processo de experimentação, foi influenciado por suas ideias que Arquimedes, físico, matemático e inventor grego, pela primeira vez inicia os estudos da mecânica, ramo da física que estuda o comportamento de sistemas submetidos à ação de uma ou mais forças. Conta-se que ele estava entrando numa banheira, enquanto pensava na pergunta que o rei de Siracusa lhe fizera, em como diferenciar uma coroa que tivesse ouro puro de uma que também contivesse prata. Ao fazer isso, observou que a quantidade de água que derramava enquanto afundava na banheira era equivalente ao seu volume. Concluiu então que a coroa seria pura se, quando ficasse submersa, a quantidade de água deslocada fosse igual ao seu peso em ouro. Algumas histórias afirmam que Arquimedes ficou tão empolgado com a descoberta que teria saído sem roupa na rua, gritando "Eureka!". Bom, o que se pode afirmar é que o princípio de Arquimedes se tornou uma das principais leis da hidrostática, área que estuda corpos líquidos em repouso, e deu o pontapé inicial para o estudo da estática. Tudo isso há 2.200 anos atrás. Muitos anos depois, Galileu Galilei, matemático, físico, astrônomo e filósofo italiano, também passou a estudar e avaliar os movimentos. Foi ele que desenvolveu a balança hidrostática, instrumento usado para medir a densidade de sólidos e líquidos com base na descoberta de Arquimedes, e chegou aos primeiros conceitos da inércia, propriedade que objetos têm de resistir a qualquer mudança de movimento. Isaac Newton, físico, astrônomo e matemático inglês, já bem mais tarde, no século XVII, se basearia nos estudos e experimentos de Galileu para desenvolver as famosas 3 leis do movimento, fundamentando a mecânica clássica. Desde o questionamento de Aristóteles até as leis de Newton, todo esse trajeto de pensadores através dos séculos permitiu o estudo do equilíbrio estático, com aplicações diversas e importantíssimas para a humanidade. Antes de iniciarmos o experimento, é importante compreender os conceitos físicos que tornam possível o fenômeno que será demonstrado. Ele pertence ao campo da estática, que estuda corpos em repouso e as condições necessárias para que eles permaneçam nessa situação. Para que um corpo esteja em equilíbrio estático, 2 condições devem ser simultaneamente atendidas. A soma vetorial de todas as forças deve ser nula e o somatório dos torques, ou momentos de força, também deve ser igual a zero. Quando essas 2 exigências são satisfeitas, o corpo não se desloca e não gira, independente da forma ou da distribuição das massas envolvidas. Nesse contexto, entram 2 conceitos: o centro da massa e o centro da gravidade. O centro de massa
é o ponto onde a distribuição da massa pode ser tratada como se tivesse concentrada, permitindo uma análise matemática mais eficiente. Já o centro de gravidade corresponde ao ponto onde a força-peso pode ser considerada aplicada. A estabilidade do corpo depende diretamente da posição desse ponto em relação à base de apoio. Se o centro de gravidade se mantém dentro da região de sustentação, o sistema permanece estável. Quando ele se desloca para fora dessa área, o equilíbrio é perdido. O experimento que veremos utiliza exatamente essa lógica. Embora a montagem pareça contrariar o senso comum e produza um efeito visual que lembra um truque, o resultado depende apenas da distribuição das massas, da posição do apoio e da anulação dos torques. Para a realização dos dois experimentos que serão demonstrados nesta videoaula, foi necessário reunir previamente os seguintes materiais. Para o primeiro experimento, sustentação da garrafa com os palitos, foi necessário uma unidade de garrafa PET de 500 ml, preenchida com água até aproximadamente a sua metade. Um cordão grosso, que será utilizado para estabilizar a estrutura. Palitos de fósforos grandes ou palitos de churrasco, com cerca de 5 cm de comprimento, que servirão como elemento de apoio na sustentação da garrafa. Já para o segundo experimento, o equilíbrio dos garfos sobre a agulha e a rolha, foi necessário os seguintes materiais: 2 garfos metálicos de mesmo tamanho e peso, para garantir o equilíbrio. Uma rolha de cortiça, que funcionará como suporte central da estrutura. 2 palitos de dente, que auxiliarão na fixação dos garfos à rolha. E uma garrafa de vidro, que servirá como apoio para a montagem do experimento. Agora vamos explicar como foram feitas as montagens. Para o primeiro experimento, inicialmente amarramos as 2 extremidades do cordão às laterais da boca da garrafa, de modo que ele fique suspenso pelo gargalo. Em seguida, apoiamos um dos palitos na borda de uma mesa, de modo que ele fique como apoio horizontal. Depois, posicionamos o segundo palito de maneira que o cordão passe por cima dele, criando uma espécie de rodando improvisada. Por fim, usamos o terceiro palito para formar uma estrutura entreliça. Ele é colocado horizontalmente entre os outros palitos, de forma que o sistema monte uma base estável que sustente a garrafa. Ajustamos cuidadosamente a altura e o ângulo até que o centro de gravidade do conjunto se estabilize, de modo que a garrafa permaneça presa no ar apenas por esse arranjo aparentemente delicado. O segredo do experimento reside justamente no equilíbrio de forças e torques. Os palitos trabalham em conjunto para contrabalançar o peso da garrafa, fazendo com que o centro de massa esteja posicionado de forma que o palito de apoio suporte todo o sistema, sem que ele tombe. Para a realização da segunda prática experimental, primeiramente posicionamos a rolha no centro como ponto principal da estrutura. Em seguida, fixamos os 2 garfos em seus lados opostos, de modo que atuassem como asas. Essa configuração é essencial para garantir o equilíbrio lateral da rolha. Logo depois, inserimos um dos palitos na parte inferior da rolha. Esse palito funciona como suporte vertical inicial. Por fim, utilizamos a garrafa como base de sustentação. Apoiamos a estrutura sobre o gargalo da garrafa e, com o segundo palito, ajustamos cuidadosamente a posição para obter o balanço adequado. Esse arranjo, quando ajustado com atenção, atinge o equilíbrio desejado, mantendo a estabilidade da montagem. Vamos para a explicação física dos fenômenos. No experimento dos palitos de fósforo que sustentam a garrafa, está presente a ação do atrito estático, pois o palito na vertical, que está sob o outro na horizontal, está fazendo uma força para cima contra o palito apoiado na mesa, causando grande atrito e em contraponto ao peso da garrafa. Esse atrito impede que os palitos deslizem e caiam. Quando o palito deitado está atravessado, ele cria pontos onde o barbante dobra, muda o ângulo de tensão e transfere parte do peso da garrafa para a tensão no cordão, e não diretamente para cada palito. Então não são palitos sustentando o peso de uma garrafa, é todo o sistema distribuindo o peso entre si, um sistema autoestabilizante. Neste experimento, vemos os conceitos centro de massa, centro de gravidade, equilíbrio de corpos extensos e equilíbrio estável. O conjunto dos 2 garfos, presos na rolha com o palito atravessado no meio dela, formam um sistema único e rígido, com um centro de gravidade único. Os garfos inclinados para baixo fazem o centro de massa ficar abaixo do ponto de apoio entre os 2 palitos. Isso transforma o sistema único em um pêndulo estável que consegue se equilibrar.
Se os garfos estivessem retos, jamais funcionaria, mas como eles ficam inclinados, o peso deles puxa o centro de massa para fora e para baixo, criando uma linha vertical que passa exatamente pela ponta do palito de apoio. A conclusão dessa aula deixa claro como os conceitos de equilíbrio estático, centro de massa e centro de gravidade fazem parte do nosso cotidiano, mesmo que a gente não repare. Ao longo do estudo, vimos que, para um objeto realmente ficar parado e estável, é preciso que todas as forças que atuam sobre ele se anulem, e que os torques também estejam em equilíbrio. Isso pode até parecer uma coisa distante, mas, quando olhamos com atenção, percebemos que é justamente esse princípio que garante a segurança de praticamente tudo ao nosso redor. Quando pensamos em construções, por exemplo, dá para entender por que os engenheiros calculam tão bem o centro de gravidade de prédios, pontes e outras estruturas. Se esse centro ficar fora da base de apoio, a construção pode ficar instável e até cair. A mesma lógica aparece no design de veículos. Carros, motos e até ônibus são projetados levando em conta o centro de massa, porque isso influencia totalmente a estabilidade, principalmente em curvas ou em alta velocidade. E não é só em objetos que isso aparece. Nosso próprio corpo funciona assim. Quando caminhamos, corremos, pulamos ou fazemos qualquer atividade física. Estamos sempre ajustando o nosso centro de gravidade para manter o equilíbrio sem cair. Isso mostra que a física está muito mais presente no dia a dia do que a gente imagina. No final, estudar estática ajuda a entender como o equilíbrio é essencial para a segurança, o funcionamento e até o conforto das coisas. Saber desses conceitos faz a gente enxergar o mundo de um jeito diferente, percebendo que até as ações mais simples dependem de leis físicas, que atuam o tempo todo. Mais do que uma matéria, é um conhecimento que ajuda a explicar como o mundo se mantém organizado e estável.